Segundo Elon Musk, Marte terá suas próprias leis. A matéria é de 3/11/2020 e foi nos enviada por vários inscritos, mas eu destaco o primeiro, que foi Jarderson Ronaldo, um estreante aqui na dica e que fica aqui o nosso muito obrigado. Não são desconhecidos os planos ambiciosos que o CEO da SpaceX, Elon Musk, tem para Marte. Colônias humanas autossustentáveis, inclusive para leis. No termo de serviço melhor que nada da Starlink, o usuário do Twitter, Wallen Marks Blog, achou o seguinte trecho: para serviços prestados em Marte ou em trânsito para Marte via nave estelar ou outra espaçonave de colonização, as partes reconhecem Marte como um planeta livre e que nenhum governo baseado na Terra tem autoridade ou soberania sobre as atividades marcianas. Consequentemente, as disputas serão resolvidas por meio de princípios de autogoverno estabelecidos de boa fé no momento de acordo marciano. Não é a primeira vez que Elon Musk diz que as colônias marcianas terão leis próprias. Em uma entrevista durante a SXSW 2018, ele afirmou que a cidade marciana criaria sua própria democracia, como aconteceu na formação dos Estados Unidos. Leis simples. Muito provavelmente a forma do governo em Marte seria algo como uma democracia direta, na qual as pessoas votam nas questões, em vez de um governo representativo fazer isso. É assim que funciona. Algumas coisas que eu recomendo, como manter as leis simples. Leis complicadas não dão certo. O problema é que Elon Musk despreza o internacional assinado por membros das Nações Unidas em 1967, que rege a ocupação e a exploração do espaço, em seu artigo 3. O Tratado sobre os princípios que regem as atividades dos Estados na exploração e utilização do espaço sideral, incluindo a Lua e outros corpos celestes, diz que os Estados signatários do tratado devem exercer atividades de exploração e uso do espaço exterior, incluindo a Lua e outros corpos celestes, de acordo com o diretor internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas, no interesse de manter a paz e a segurança internacionais e promoção da cooperação e compreensão internacionais. A SpaceX não é a primeira a ignorar o acordo internacional, que rege a exploração espacial desde os primórdios da corrida espacial. A fundação Earthlight, uma organização sem fins lucrativos, diz que se diz comprometida com preparativos para a exploração espacial e a expansão da humanidade além da Terra. Também criou seus próprios corpos de lei. O AP da Starlink traz ainda um ajudante, que muitos acharam uma piada com o falecido Clippy da Microsoft, o Dish. O Starlink já recruta os primeiros a testar o novo serviço de banda larga via satélite. Os interessados precisam pagar $499, mais ou menos R$ 2.865, adiantados por um roteador e uma antena, e depois $570 mensais, por uma internet de 50 megabytes a 150 megabytes por segundo, com latência entre 20 a 40 milissegundos. À medida que lançamos mais satélites, instalamos mais instalações terrestres e melhoramos nosso software de rede. A velocidade de dados, a latência e o tempo de atividade melhoram drasticamente, diz o e-mail. Bom, meu caro irmão, aí as pessoas começam a discutir aqui, né, feito gado mesmo. Umas acreditam que a Terra é plana e que é um absurdo tudo isso que está sendo falado. Outras acreditam sim e começa aquela discussão sobre se isso está certo ou não. Bom, vamos supor aqui, meus queridos irmãos, que de fato essas viagens sejam possíveis daqui a um tempo muito breve. Vamos dizer que seja possível. O que eu vejo é que a ideia do Musk, né, esquecendo quem é ele, seria boa se não fosse ruim. Essa ideia das pessoas mesmo votarem sobre as leis, sobre as questões importantes, é o que seria correto e que tribos antigas, né, povos antigos já usaram. Agora, quem iria organizar essa votação? Quem ia garantir que essa votação realmente fosse honesta? Então você vê que sempre é meio que necessário uma liderança. É meio que impossível dar certo isso aí, porque as próprias pessoas precisam ser organizadas. Você vê que até nos tempos bíblicos Deus sempre colocava um profeta, ou ele mesmo próprio dava as ordens, porque infelizmente isso tem do ser humano. Você coloca 4 ou 5 pessoas, não importa o nível intelectual delas, se são pessoas leigas, se são pessoas preparadas, cada uma vai querer fazer uma coisa diferente, cada uma vai ter uma ideia e uma proposta para lidar com cada situação, com cada determinado assunto. Então, por conta disso mesmo, né, é preciso meio que ter um líder, né, alguém que diga, não, vamos fazer assim, ou que pelo menos tenha a confiança dali de ver a opinião da maioria para colocar aquilo ali em pauta, né? Na verdade, os governos foram criados também com essa ideia, né? Representar o povo. Só que eles não fazem isso, e é o que a gente fala e explica aqui o tempo todo. Então, sabendo disso, se deixarem o Musk fazer o que ele quiser, quem garante que ele não tem uma ideia, sei lá, tipo aqueles
tipo aqueles vilões, né, de anime, feito aqueles vilões de filme, né, querer ter um planeta só pra ele, mandar e desmandar como ele bem entende, e ainda por cima manipular as pessoas para que elas pensem, olha, o cara é um deus, é um bom samaritano mesmo, sabe, família? Eu penso logo por esse lado, o lado pior da coisa, né? A gente sabe como o povo manipula as coisas aqui, né, num planeta que a gente nasceu nele. Imagina se realmente chegarmos aí para outro planeta, como seria isso. Outra coisa também que a gente não pode deixar de perceber é que um planeta como Marte deve ter, né, naquele subsolo dele, muita riqueza, muitas coisas que foram inexploradas pelo homem, estão tudo lá, né? Querendo ou não, já se percebeu que basicamente o universo é formado dos mesmos materiais. Então é quase 100% de certeza, né, que vamos ter muitos materiais que hoje na Terra já está escasso e que pode ter um alto valor, inclusive pelos processos que o planeta lá sofreu. Porque temos aqui na Terra as coisas como temos, pelo processo que o próprio planeta passou. E um planeta como Marte, né, que está em outra posição, que sofreu outros efeitos da natureza, com certeza os materiais não vão estar exatamente como os que foram encontrados aqui na Terra, os que são encontrados aqui na Terra. Então você vê que se de fato essas viagens forem possíveis, os primeiros que vão chegar nesse planeta vão ter mais ou menos o mesmo que os reis, não é? Vão ter mais ou menos o que Portugal teve quando chegou aqui no Brasil. Riquezas abundantes assim à vontade. Então é uma coisa que, meus caros irmãos, se esse homem já é rico, já é poderoso, imagine como ele vai ficar depois de pôr os pés lá em Marte. Agora um fato também que a gente não pode deixar de levar em consideração é a teoria, né, do pessoal que acredita na Terra plana. Se de fato eles estiverem certos e essas viagens sejam tudo uma farsa, montagem, etc., eu fico pensando qual vai ser o fim, não é? Qual é o propósito deles estarem inventando tudo isso? Não é de hoje que a mídia faz esse tipo de notícia como se fosse uma coisa para amanhã, né? Até não é sendo cético, mas você vê nessa matéria que os caras já estão discutindo legislação que vai rolar lá, mas nem sequer puseram os pés lá. Tipo, isso não era uma coisa para se discutir depois que a viagem já tivesse sido um sucesso, que já tivessem começando a construir bases lá. Por que a gente sabe nem na Lua conseguiram construir nada? E aí vem com esse papo que vão colonizar Marte, né? Não conseguiram nem a Lua, que é vizinho, e aí já vão para Marte. Então, meus irmãos, vocês sabem que eu não sou terraplanista, mas eu respeito o ponto de vista dos nossos irmãos, porque realmente tem muita coisa absurda aí. Recentemente a gente fez vídeos aqui falando sobre os meteoritos, né, que caem o tempo todo, e são gravados, inclusive os institutos que são pagos, recebem dinheiro dos governos para monitorar isso. Eles usam imagens de câmera de segurança para pegar qualquer fenômeno, qualquer meteorito. E aí a gente pergunta, cadê os milhares de satélites? Tem outra matéria aqui da mídia falando que Elon Musk está preocupado com a poluição no espaço. Ou seja, está cheio de satélites ao redor, segundo eles, pela Terra. E por que esses satélites não fotografam nada? A gente não tem imagens deles. Quando tem é aquelas lá, né, que fica aí 24 horas por dia, da própria NASA, mostrando lá o satélite está rodeando o planeta o tempo todo. Então é esse tipo de coisa que dá razão mesmo à teoria da Terra plana. Sabe, irmãos? E repito, eu não acredito, mas respeito. Alguns questionamentos ali são muito válidos. E um desses é exatamente esse. Como é que pode os caras quererem colonizar Marte quando não conseguem nem descer ao fundo do nosso oceano, por exemplo? Né? Você sabe que nós não conhecemos o nosso oceano por completo. Mas os caras já querem ir para Marte. E aí não mandam ninguém para lá, mas já estão decidindo como é que vai ser a legislação, quem é que vai mandar, quem não vai. Então são essas coisas que realmente são questionáveis, meus irmãos. É realmente complicado isso aí. E aí, o exemplo que eu ia dar aqui a vocês é que a gente até fez um vídeo, né? Marte, a viagem sem volta do gado para Marte. A mídia estava fazendo já seleção, né, das pessoas que iam para Marte. As pessoas se preparando para isso, tinha até uns gados brasileiros, né? Pessoas brasileiras que iam para lá. E a pessoa já estava malhando, a pessoa já estava fazendo uma alimentação toda para aquilo, para não ter muito germe no corpo, para estar super nutrido, para conseguir aguentar os trancos da viagem. E os anos foram se passando e nada. Era uma coisa para já ter ido há anos. E cadê a viagem? Há pouco tempo eu li que ia abrir já também as viagens espaciais. Se você quisesse dar uma volta, né, ao redor da Terra, ia pagar mais ou menos 100 mil dólares na época. Você pagaria 100 mil dólares. E a ideia da empresa que estava com isso em mente era começar com 100 mil dólares, mas depois baixar até 5, 10 mil dólares para ficar acessível para os cidadãos mais comuns. A ideia deles era essa, ó, vai começar mais caro, mas depois que a gente tirar aqui o preço, né, dos custos que vão ter para fazer esse projeto, aí a gente vai começar a cobrar mais barato. E até hoje isso é matéria de 10 anos atrás, meus irmãos. Isso que eu estou citando para vocês, essa do Elon Musk não, é agora, é recente. Mas essa que eu estou citando para vocês, essas aliás, elas são matérias antigas.
Então cadê essas viagens espaciais? Quer dizer, não está tendo nem viagem ao redor do planeta. Então é uma coisa que dá razão aos nossos irmãos da Terra plana. E embora eu não acredite, mas reconheço que muitos dos questionamentos dos irmãos têm razão. Então, sinceramente, eu não acredito nessas viagens de Elon Musk, pelo menos não para agora, tá certo? Essa é a minha opinião pessoal. Eu gosto de ficar atento, não gosto de afirmar aqui nada para vocês, porque eu também não tenho como comprovar. Se eu pudesse entrar no foguete e ir filmar para vocês, eu faria. Mas como é impossível, pelo menos nesse momento, então eu vejo tudo isso, meus caros irmãos, com um propósito obscuro nesse meio, sabe? Talvez essa discussão aí seja para trazer algum assunto, alguma ideia, né, que no começo as pessoas não aceitariam, mas trazer para debate. Eu imagino mais ou menos isso. Então vamos esperar, vamos ver aí no que é que vai dar, né? Porque como mentira tem perna curta, caso essas viagens não aconteçam mesmo, só vai provar que os nossos irmãos da Terra plana têm razão cada vez mais. Então é isso aí, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Deixa aí sua opinião, você acha que essas viagens vão realmente acontecer ou que não, que a Terra é plana mesmo? Enfim, eu deixo isso aí com vocês. A gente vai ficando por aqui, um abraço e tamo junto!